de Tributação Internacional. Queria agradecer a presença de todos aqui conosco. E hoje o tema da nossa live é questões controvertidas sobre a garantia na execução fiscal. Queria agradecer primeiro ao JET pelo convite honroso de ser moderador para poder debater um tema tão relevante. Agradecer muito a presença das doutoras Mariana, Bianca e Amanda, que serão apresentadas na medida em que tiverem oportunidade de fazer suas considerações iniciais. Agradecer a todos os presentes. Acho que é muito importante que a gente possa debater esse assunto. Aliás, o assunto já era polêmico e tinha muitas dúvidas antes mesmo do cenário atual que nós estamos, em razão da pandemia. Esse tema já é polêmico há algum tempo, mas é claro que, em razão da situação que nós estamos vivendo, de pandemia, o que era polêmico se tornou aí polêmico ao quadrado. Portanto, se já era oportuna uma reunião para debater esse tema ano passado, esse ano ela se torna ainda mais relevante e oportuna. Vamos, então, iniciar com as considerações da doutora Mariana Fagundes Vieira. Gostaria de agradecer a doutora Mariana pela presença, por ter aceito o nosso convite, o convite do JET, para participar desse evento. A doutora Mariana Fagundes é procuradora-chefe da divisão de grandes devedores da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da Terceira Região, especialista em Direito Processual Civil pela Escola da Magistratura Paulista. Então, eu inicialmente passo a palavra para a doutora Mariana para as suas considerações gerais acerca do tema. Nós vamos passar a palavra para cada uma das participantes e, claro, se tivermos aí a possibilidade, e esperamos que possamos ter, de ao final, as contribuições, dúvidas que possam surgir, que sejam colocadas pelo chat, possam ser também debatidas aqui na nossa mesa. Então, passo a palavra para a doutora Mariana, mais uma vez, registrando o nosso agradecimento pela participação. Obrigada, Gustavo. Obrigada pelo convite. Agradeço o JET, agradeço a Amanda e Bianca por estarem dispostas aqui no debate hoje. Como o Gustavo falou, o tema não é pouco polêmico e, com o contexto da pandemia, ele se tornou realmente um tema urgente. Eu resolvi abordar as minhas considerações hoje sobre o seguinte olhar. São os pedidos múltiplos que se foram feitos desde a instauração da crise, decorrente do novo coronavírus, de substituição dos depósitos judiciais por outras espécies de garantia para os débitos tributários federais. Esses pedidos foram feitos recentemente, apesar de uma jurisprudência já consolidada no âmbito do STJ, no sentido de que essa substituição do depósito por qualquer outra espécie de garantia, o STJ já vedava essa substituição antes. Só que, diante da enormidade da crise econômica que se avizinhava em março e que agora está plenamente instaurada, múltiplos foram os pedidos de flexibilização desse entendimento, no sentido de que situações excepcionais exigiriam aí medidas excepcionais, remédios excepcionais. E os principais argumentos postos pelos contribuintes, eles tinham dois grandes vieses. De um lado, obviamente, a perspectiva econômica, da crise econômica brutal, da queda total das receitas das empresas e da consequente necessidade imediata de liberação de caixa para se fazer frente às obrigações, por exemplo, com fornecedores e trabalhadores. E do ponto de vista jurídico, a caneta pesou na suposta equiparação entre depósito, seguro e fiança, que estaria constante aí do artigo 835, parágrafo 2º do CPC, e também no princípio da menor onerosidade.
Como vocês sabem, o artigo 835, parágrafo 2º do CPC, estabelece, após colocar aí a ordem de prioridade dos ativos que podem ser constritos, penhorados numa execução, ele coloca expressamente que para fins de substituição de penhora, equiparam-se dinheiro, fiança bancária e seguro-garantia. Numa redação similar, o artigo, parágrafo 1º da Lei de Execução Fiscal também autoriza ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. A partir desses dois dispositivos, as perguntas que eram trazidas pelos contribuintes eram: ora, as garantias não são plenamente equiparáveis? Depósito, seguro e fiança não foram todos alçados ao mesmo patamar de garantia? E como consequência, não existiria aí um direito subjetivo à substituição do depósito por seguro ou fiança? São perguntas bastante válidas, ainda mais nesse momento. Me parece que a gente precisa distinguir o momento anterior à formalização do depósito e o momento posterior à formalização do depósito. E a gente precisa também não cair na tentação de analisar as normas isoladamente, ou seja, focar apenas nesses dispositivos que eu acabei de citar, esquecendo de outros que são bastante relevantes. Entre eles, e para começar a conversa, eu chamo a atenção para a Lei 9703, de 98, que é a lei que regula os depósitos judiciais vinculados aos tributos e contribuições federais. Essa lei, no seu artigo 1º, parágrafo 3º, ela é expressa ao dizer que a destinação do depósito à parte vencedora, ela só pode se dar após o encerramento da lide ou do processo litigioso. Também em termos similares, o artigo 32, parágrafo 2º da Lei de Execução Fiscal, ele estabelece que é só depois do trânsito em julgado da decisão que o depósito pode ser ou devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública. Como essas são normas especiais, né, que tratam da Lei de Execução Fiscal e dos depósitos vinculados aos tributos federais, elas balizam, elas limitam, digamos assim, a interpretação da norma geral posta no 835 do CPC. De forma que a gente precisa entender que a equiparação das garantias, depósito, seguro e fiança, ela vigora, em certa medida, sim, mas para o momento anterior à formalização do depósito. Uma vez feito o depósito nos autos, esse deve sim ficar preso ao processo até seu trânsito em julgado. E não pode haver aí, não tem um direito subjetivo das partes de alterar a garantia. Bom, o que muitos devem estar se perguntando era, ora, essa interpretação muito formalista, ela estaria adequada ao contexto que a gente está vivendo, de uma avassaladora crise econômica? Essa interpretação restritiva, ela estaria adequada ao princípio da menor onerosidade? E muitos podem lembrar que o próprio STJ, num embargo de divergência, que é paradigma do caso lá de 2011, ele é, ao mesmo tempo, enfático ao dizer que não existe direito subjetivo à substituição do depósito por outra modalidade de garantia, mas ele também admite, em caráter excepcional, que essa substituição seja feita, mas somente quando estiver comprovada de forma irrefutável a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. E aqui eu falei entre aspas. A gente perguntaria, ora, se a crise causada pela pandemia, a maior crise dos últimos séculos, não é prova suficiente de que é necessária a aplicação do princípio da menor onerosidade, o que seria? O que mais a Fazenda quer que se prove? Bom, para responder um pouco essa questão, e daí agora entrando não só numa perspectiva econômica, mas também a gente precisa analisar essa questão não só do ponto de vista do contribuinte, mas também do ponto de vista do Estado. E para isso eu volto para a Lei 9703 de 98, que no seu artigo 1º, ela dá à União a disponibilidade econômica imediata dos valores depositados e vinculados a tributos ou contribuições federais. Ou seja, sempre que um depósito judicial é feito para garantia de tributos ou contribuições federais, o dinheiro é imediatamente disponibilizado na conta única do Tesouro.
Isso significa que é dinheiro no bolso, dinheiro nos cofres públicos, para a implementação de políticas públicas, e especificamente para a implementação de políticas sanitárias, macroeconômicas e sociais de enfrentamento à crise. Se é verdade que as empresas estão passando por uma grave crise econômica, também é verdade que a União está sendo chamada a liderar a locomotiva do enfrentamento ao coronavírus e à crise econômica, e está sendo chamada a fazer desembolsos brutais. Então, acho que é um pouco esse equilíbrio que a gente precisa ter em mente. Não é uma visão puramente formalista, mas também que as duas partes têm interesses bastante relevantes nessa história. Para vocês terem uma noção do peso que a gente está falando, do impacto orçamentário que a gente está falando, os depósitos judiciais vinculados às dívidas inscritas em dívida ativa da União, né, eles já somam mais de 20 bilhões de reais. Isso sem considerar os depósitos que estão vinculados a débitos ainda em sede da Receita Federal do Brasil, débitos não inscritos em dívida ativa. Esse valor mais do que dobra. Então, o impacto orçamentário seria muito grande se do dia para a noite todos os juízes resolvessem liberar os depósitos judiciais. Isso sai direto do bolso do Tesouro, iria indo para os bolsos dos particulares. Bom, vocês poderiam me perguntar, né, mas a União não está sensível à crise econômica? A União, o que ela está fazendo? E do ponto de vista do Ministério da Economia, a gente pode citar várias ações que foram adotadas, como a suspensão e a prorrogação e diferimento de atos de cobrança, a prorrogação do vencimento de prestações de programas de parcelamento, a prorrogação de validades das certidões de regularidade fiscal, as transações excepcionais que foram criadas com possibilidade de descontos expressivos, a suspensão do recolhimento do FGTS, a prorrogação do vencimento de tributos correntes, o auxílio emergencial e por aí vai. Só que para tudo isso, a União precisa de dinheiro em caixa, né? E é esse equilíbrio entre as iniciativas individuais de combate à crise, aí representadas pelas empresas e pela sua batalha para se manterem vivas, e as ações coordenadas de combate à crise, uniforme para todas essas empresas, ações lideradas, então, pela União. Esses dois pilares têm que estar na balança. Então, de um lado, o princípio da menor onerosidade, a equiparação das garantias previstas no 835, e do outro, a efetividade da execução, a disponibilidade imediata dos recursos depositados na conta do Tesouro e a exigência expressa legal de trânsito em julgado das decisões para fins de levantamento dos depósitos. Eu queria trazer só essas considerações iniciais para a gente começar a nossa conversa, trazendo um pouco qual que é a perspectiva da União, a perspectiva econômica e a perspectiva jurídica. Falei aqui acho que 10 minutos, que era o nosso previsto, para depois a gente poder bater um pouco mais de papo sobre esses temas. Obrigada. Doutora Mariana, muito obrigado pelas suas considerações. Eu destacaria que, como você bem colocou, esse é um daqueles temas em que o direito tributário ele tem que ser também visto do ponto de vista do direito financeiro. A gente tem uma certa dificuldade aqui no Brasil de só enxergar uma face do poder fiscal, só ver o lado do direito tributário, mas normalmente as questões de direito tributário acabam também tendo um componente relevante de direito financeiro acompanhado. Então, essa ponderação sobre a Lei 9703, que torna esses valores depositados disponíveis para a Fazenda Pública, é um ponto realmente que tem que ser levado em consideração nessa reflexão, porque a União, com esse fato, tem realmente um interesse legítimo e que ela batalha para ver defendido esse interesse legítimo. Eu passo, então, agora a palavra para as suas considerações para a doutora Bianca Bonef Marek. A doutora Bianca é advogada do Vieira Rezende Advogados, LLM em Direito Tributário e Contabilidade pelo IBMEC, pós-graduada em Direito Aduaneiro e pós-graduanda em Processo Civil. Doutora Bianca, muito obrigado pela sua participação e a palavra é sua. Obrigada,
Boa tarde a todos. Estou muito feliz de participar hoje desse debate, um assunto que me interessa muito. Agradeço ao Guedes pelo convite, a Ana Paula, ao Edgar pelo acolhimento nas conversas prévias ao bate-papo de hoje. Doutora Mariana, cumprimento, excelente exposição. Doutor Gustavo, Amanda, minha amiga, vamos tratar um pouquinho também da visão dos contribuintes. Bom, esse tema, como bem a doutora Mariana disse, é um tema muito controvertido, porque ao passo que os contribuintes, em regra, visam garantir os seus créditos tributários via seguro-garantia e carta de fiança, e esse é um levantamento da própria Procuradoria, de que a maior parte dos contribuintes buscam garantir os seus débitos dessa maneira, a Fazenda Nacional, por outro viés, busca efetivar o depósito nas suas execuções fiscais. Então, acho que se de um lado os contribuintes lutam por uma coisa, a Fazenda acaba lutando por outra, e aí o tema fica bem quente. Eu separei 3 temas para tratar, eles até vão esbarrar nessa questão de substituição que a doutora Mariana trouxe, de tempos de Covid, mas eu vou me ater a 3 pontos principais, que é a equiparação de depósito judicial, carta de fiança, seguro-garantia, suspensão da exigibilidade do crédito tributário com esses meios de garantia e outros que tenham liquidez, e liquidação antecipada de garantia. Então, foram esses 3 temas que eu separei aqui como questões controvertidas. Antes disso, eu gostaria de fazer uma introdução para falar de boa-fé. No direito brasileiro, a boa-fé se presume e a má-fé se comprova. Então, até que prove o contrário, o contribuinte ele age de boa-fé. E esses contribuintes, em regra, eles precisam de regularidade. E aí, repito, falo dos contribuintes de boa-fé. Eles precisam de regularidade fiscal. Então, por mais que muito, de fato, dos débitos para com a Fazenda sejam irrecuperáveis, de outro lado, há muitos débitos que serão discutidos ou pagos anteriormente ao juizamento de execução fiscal ou garantidos para que sejam discutidos. Passando da boa-fé, a gente fala um pouquinho também de função social. A Amanda vai explorar melhor o tema, mas a função social da empresa não é simplesmente arrecadar, pagar tributos, ter essa responsabilidade de arrecadação. Ela também é uma responsabilidade social, com certeza. O Hugo de Brito Machado diz que pagar tributo é um dever jurídico. É claro que tem um quê de função social, de solidariedade social, mas não é isso, é um dever jurídico. Então, essa empresa, além de pagar tributos, ela tem que gerar emprego, garantir boas condições de trabalho, promover diversidade, promover sociais. Então, ela precisa ter um fluxo de caixa que garanta que ela possa praticar com tranquilidade a sua atividade. E, além da sua atividade fim, conseguir cumprir com esses outros deveres que lhes são impostos pela própria Constituição Federal. Eu trago dados aqui, o PGFN, em número de 2019, ele faz uma separação ali dos débitos inscritos em dívida ativa, e ele coloca o número de grandes devedores, o número de outros devedores e como é o débito de cada um deles. Os grandes devedores são aproximadamente 23 mil. Os outros devedores, aproximadamente 5 milhões. Mas esses grandes devedores devem o dobro do que devem os outros devedores. E por que eu trago essa informação? Porque tem um rating desses devedores, com certeza tem, inclusive nesse documento há um rating desses devedores. Mas no momento em que determinadas discussões são levadas ao judiciário, e aí eu falo de equiparação, de suspensão de exigibilidade e liquidação antecipada, não me parece que esse rating ele é bem explorado pela Procuradoria. E por que eu digo isso? Porque às vezes fica uma briga com uma empresa que é idônea, que paga seus tributos, que é uma grande arrecadadora, que arrecada muito tributo, e fica uma briga, porque, porque essa carta de fiança eu não quero, porque eu quero liquidar antecipadamente, porque não suspende a exigibilidade. E a verdade é que eu entendo isso como improdutivo para ambos os lados. Eu acho que esse rating, eu admiro muito a postura da Fazenda, de uns anos para cá, que tem essa preocupação de trazer o contribuinte para perto, mas eu entendo que esse rating ainda deveria ser melhor explorado para esse tipo de discussão, para essas discussões. Bom, e aí, partindo já para as questões em si, primeiro eu vou falar de equiparação de depósito à carta de fiança, seguro e garantia. Me parece, e a doutora Mariana abordou isso muito bem,
que a legislação já faz essa equiparação. A legislação, tanto no CPC quanto na Lei de Execução Fiscal, e até o projeto de lei de alteração da Lei de Execução Fiscal, o 4.357 de 2019, que vai tratar de arbitragem, de execução administrativa, ele também faz essa equiparação. Então, me parece que a lei faz... Por que ela faz isso? Porque, no meu entendimento, não há como dizer que a carta de fiança e o seguro eles são tão menos líquidos do que o depósito. É claro que o depósito é dinheiro em caixa para a fazenda, claro que é. Mas, ao mesmo tempo, falando em liquidez, ou no momento em que a fazenda estar vencedora numa execução fiscal, ela receber esses valores, me parece que ambos têm a liquidez equivalente. E isso porque, em regra, e a fazenda tem isso disposto nas suas portarias, essas instituições que garantem esses débitos, sejam seguradoras, instituições financeiras, elas são altamente reguladas, têm órgãos reguladores, elas têm que observar normas de provisão de valores. Então, tem diversas normas que têm que ser observadas. No caso de seguradora, basta entrar no site da SUSEP, colocar o CNPJ da empresa e aí vai aparecer o histórico dessa seguradora, se ela é idônea, se não é. Então, me parece que, por exemplo, um argumento, mas talvez não tenha liquidez, isso para mim não funciona, a não ser que haja uma comprovação desse ponto. Além disso, há um contribuinte por trás que, em regra, pode arcar com aquele débito. Se for um grande contribuinte, em A, B, a gente pode considerar que ele tem liquidez para arcar com esse crédito. Então, me parece que é líquido só porque os depósitos já estão na conta. Então, eu não sei até que ponto essa discussão de liquidez ela é levada da forma que deveria, porque os dois são líquidos. Uma vez contribuinte transite julgado a ação de forma desfavorável, o juiz intima e manda fazer o depósito, a seguradora ou a empresa, em 48 horas, 72 horas, e vai ser feito, vai ser convertido em renda e vai funcionar da mesma maneira. O outro ponto é um 51 do CTN, suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Que a gente, quando olha, se assusta, né? O inciso 2 do artigo 151, ele diz que o depósito suspende a exigibilidade. Legal, ele diz isso mesmo. Mas me parece que essa suspensão ela é automática. Eu nem precisaria de uma decisão judicial que me garantisse essa suspensão da exigibilidade. Por outro lado, há dois incisos, o 4 e o 5, que tratam de outras formas de suspensão da exigibilidade, tutela antecipada e liminar e mandado de segurança. Então, me parece que poderiam ser melhor utilizados esses dispositivos. E por quê? Porque no momento que se pede a suspensão da exigibilidade por esses incisos, normalmente, em regra, as decisões que vêm são decisões que tratam do inciso 2. Mas só o depósito suspende a exigibilidade, jurisprudência pacífica do STJ. Mas eu não estou pedindo com base no inciso 2, estou pedindo com base no inciso 4 e no inciso 5. Estou demonstrando meu fundo boni iuris, estou demonstrando meu periculo in mora. Então, não me parece acertado simplesmente aplicar, mas só o depósito suspende. Isso acontece muito. A gente que está na prática, a gente vê essas decisões vindo. Dificilmente se consegue uma suspensão da exigibilidade com esses créditos tributários. Isso traz um problema na hora de defesa. Porque se eu fiz uma ação anulatória, eu só tenho regularidade fiscal garantida por meio de uma decisão antecipatória de tutela. E aí eu tenho uma sentença de improcedência. E eu vou ter uma apelação a ser efeito suspensivo. Mas ainda que eu peça esse efeito suspensivo, qual a decisão que vai ter esse efeito? É a decisão de regularidade fiscal. Eu não vou ter que discutir a suspensão da minha execução fiscal por meio, por exemplo, de uma apelação aleatória. E ainda por cima, fica essa celeuma de mas agora veio a execução fiscal, então eu vou peticionar na execução fiscal, pedindo o traslado da garantia da anulatória para execução, vou pedir para ficar suspensa. E aí cria um cenário confuso, e aí fica uma ação no juiz executivo, né? Se for, normalmente Justiça Federal, que tem essa divisão, a outra fica na Justiça Civil, e fica uma discussão, muitas vezes, desgastante, no meu entendimento, sem necessidade, porque bastava suspender a exigibilidade. Tem um livro que a Procuradoria lançou há pouco, excelente, comentando o Código Tributário Nacional e a Constituição Federal, e lá mesmo tem isso disposto, que só o depósito suspende. Mas que, por exemplo, poderia vir uma decisão que me garanta a suspensão por meio dos incisos 4 e 5 do 51 do CTN. Esse livro é excelente, gostaria de parabenizar aos procuradores. E, por fim, eu vou tratar de liquidação antecipada, que esbarra um pouquinho na questão da suspensão da exigibilidade. Eu entendo que, nesse ponto, há que
de fazer uma análise sistemática da legislação, né? A nossa Constituição Federal, ela tem diversos princípios, milhares de princípios ali. Tem o artigo 37, que trata de legalidade e veracidade dos atos dos administradores. Então, daí vem a presunção de liquidez e certeza das CDAs. Mas, ao mesmo tempo, há outros princípios que estão dispostos na Constituição. O princípio de liberdade econômica, livre concorrência, propriedade, preservação da empresa. Então, artigo 3º, 5º, 6º, 7º, 170 da Constituição, tem vários dispositivos ali que tratam desses princípios. Então, me parece que, numa leitura sistemática da LEF, se extrai com facilidade, a partir da análise do artigo 9º, do artigo 32, se extrai com tranquilidade que a defesa, na verdade, a execução fiscal, ela tem que ficar suspensa até o trânsito em julgado da defesa. Isso, para mim, é muito claro. Para mim, essa é a intenção do legislador, inclusive. Então, no momento que a Procuradoria e os juízes, né, em decisões, utilizam o artigo 1012 do CPC, que tratam de efeito suspensivo de apelação em embargo executado, não me parece muito acertado esse entendimento. Porque se a gente tem uma legislação especial que trata de execução fiscal, me parece que é ela que tem que ser aplicada exclusivamente. Se ela trata desse tema, e repito, de uma leitura sistemática, é possível aferir que essa execução fiscal tem que ficar suspensa até o trânsito em julgado da defesa, me parece que assim deve ser. E mais ainda, analisando esses princípios todos e a LEF junto, me parece que, se não fosse assim, essa lei, a lei de execuções fiscais, ela não seria recepcionada pela Constituição. Ela não seria uma lei que estaria de acordo com a Constituição. A LEF é de 80 e a Constituição é de 88. Então, para que ela seja abraçada pela essa Constituição e pelo ordenamento vigente, necessariamente há que se entender que essa execução fiscal, é importante que essa execução fiscal fique suspensa para garantir todos esses outros princípios que ela preconiza. Que, repito, propriedade, função social da empresa, preservação da empresa. É claro que a LEF deveria, no meu entendimento, a LEF deveria ser alterada para, no artigo 16, por exemplo, ter um parágrafo que tirasse essa subjetividade dessa questão e deixasse isso a crivo dos juízes, que acaba gerando um solipsismo judicial, porque eles definem aí uns casos liquidam antecipadamente, outros não liquidam, e isso é muito ruim, principalmente para a livre concorrência. Ter um artigo ali que tratasse exclusivamente, uma vez garantida a execução fiscal, suspende-se até o trânsito em julgado da defesa. Mas não há isso ali. Mas gostaria muito que tivesse uma alteração nesse sentido. E por que isso? Porque esse depósito ele já está à disposição da PGFN. Tudo bem que não há conversão, não há. O artigo 32 da Lei de Execução Fiscal, ele veda a conversão em renda. Mas ele, na verdade, tem o mesmo efeito. A Fazenda está com os valores à sua disposição e o contribuinte já está descapitalizado. E os danos dessa descapitalização? O que ele deixou de investir ou o que ele deixou de promover enquanto empresa responsável e que tem deveres com a sociedade? Então, são essas minhas considerações sobre esses três temas que eu entendo muito controvertido. No meu entendimento, né, que a Carta de Fiança, Seguro e Garantia tem a mesma liquidez de depósito judicial, que esses meios de garantia deveriam ser suficientes à suspensão da dívida do crédito tributário, com base no 151, observados os incisos 4 e 5, a depender do caso, e que, na análise da legislação, se infere que a liquidação antecipada não é possível, porque a execução fiscal, necessariamente, da leitura da Lei de Execuções Fiscais, deve ficar suspensa até o trânsito em julgado da defesa apresentada. Então, são essas minhas considerações. À disposição, caso tenham dúvidas, para a gente discutir mais adiante, e agradeço a atenção. Muito obrigado, doutora Bianca, pelas considerações. Acho importante as colocações. A gente vê como que é relevante que os advogados possam orientar os contribuintes, porque essa discussão sobre a possibilidade de levantamento de depósito, só aguardar o trânsito julgado, isso já vi situações concretas em que os contribuintes eles acham, né, quando não consultam os advogados, que o fato do depósito ser uma faculdade, como é uma faculdade com a suspensão de exigibilidade, que isso necessariamente daria ao contribuinte o direito de levantar a qualquer tempo o depósito.
Então, muitas empresas no passado, em que a questão ainda não era tão pacífica como é hoje, a impossibilidade de depósito antes de trânsito julgado, incorreram nesse erro, né, de realizar um depósito na crença de que haveria possibilidade do levantamento, e a gente sabe que o STJ definiu isso há algum tempo, e a própria lei hoje também consagra nesse sentido. E também as colocações no sentido de que talvez algumas mudanças na legislação ordinária, nós tivemos em 2014 a mudança da LEF, da Lei de Execução Fiscal, deixando claro a equiparação do seguro-garantia e da fiança. Talvez acho que também é um tema que a gente tem que refletir até que ponto mudanças pontuais na legislação, na LEF, no CTN, não poderiam trazer muito mais segurança jurídica, tanto para o contribuinte como para a fazenda. Acho importante essa ponderação no momento que a gente discute tanto a reforma tributária e pensa em modificar o sistema tributário de forma tão ampla. Às vezes, pequenas modificações na lei ordinária já têm um efeito prático tão relevante. Eu passo, então, agora a palavra para a doutora Amanda Prado, que é advogada do contencioso tributário e previdenciário da Vale, pós-graduanda em Direito Tributário e Contabilidade pelo IBMEC. Doutora Amanda, muito obrigado também pela sua participação e a palavra é sua. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Gostaria primeiramente de agradecer muito o convite, poder compartilhar esse tema tão importante com vocês, né? Ao Guedes, lógico, né, pelo convite, a Edgar e a Ana Paula Saunders, que ajudaram muito na parte de organização, coordenação. Aqui os participantes, doutora Mariana, doutor Gustavo, Bianca. E assim, pessoal, como até a Mariana começou a conversar conosco, né, é um assunto realmente complexo. É um assunto que tem dois lados da moeda. E a doutora Mariana trouxe para a gente a parte, né, da Procuradoria, a visão deles em relação até os gastos que estão tendo por conta de pandemia, Covid-19, os valores que são utilizados. E eu vou trazer para vocês um pouquinho o lado do contribuinte. Bianca também já agregou muito, mas talvez pensando até um pouco mais como empresa em si, né? Bom, vamos lá, gente. A minha ideia, na verdade, não é ter nenhuma conclusão sobre o assunto, porque eu acho que dificilmente a gente vai conseguir concluir, mas é refletir. Refletir, de fato, os ônus e bônus das duas partes. Eu vou começar um pouco conversando com vocês, partindo bem do início mesmo, só para conseguir pegar o fio da meada. A gente tem duas formas de conseguir, então, apresentar nossa defesa quando tem uma execução fiscal. Uma delas seria a exceção de pré-executividade e a outra os embargos da execução fiscal. Exceção de pré-executividade que sabemos que tem limitações, né? Assim, a matéria tem que ser reconhecida de ofício, não pode haver dilação de prova. Então, para os contribuintes, o que resta, afinal? Os embargos da execução fiscal. Para eu apresentar, então, esses embargos, o que eu preciso, de acordo com a LEF, né, a Lei Específica de Execuções Fiscais, é exatamente a apresentação da garantia judicial. E aí que começa toda a nossa discussão hoje. Bom, o que nós temos? Mariana até trouxe para a gente, logo no início, o princípio da menor onerosidade. Então, o contribuinte, ele precisa apresentar a defesa dele, né, no caso dos embargos de execução, para serem admitidos, precisa do depósito, ou da carta de fiança, ou do seguro-garantia, que são as três modalidades mais utilizadas, e a gente vai olhar isso com o caráter da menor onerosidade, tá? O que nós temos hoje? O próprio Código de Processo Civil, ele dá o direito ao contribuinte, de fato, ao executado, na verdade, de que seja feito por meio da execução fiscal o modo menos gravoso. Então, o modo menos gravoso que a gente pode enxergar nesse interim, né, ao invés de fazer o depósito judicial direto para a Procuradoria, né, enfim, para os meus créditos tributários, seria, de fato, a carta de fiança e seguro-garantia, que são as duas modalidades, afinal, mais utilizadas. Com isso, começo a tratar um pouquinho com vocês, que até a Bianca já antecipou também, da questão da equiparação das modalidades de garantia. Nós, como contribuintes, qual é o nosso entendimento? Bom, eu tenho um princípio da menor onerosidade que me dá o direito de apresentar, então, um seguro ou uma carta de fiança. Para mim, meios idôneos, meios líquidos. Então, é exatamente isso que eu vou abordar com vocês. Vamos lá. Uma equiparação que eu tenho aqui. Apresenta um seguro e uma carta de fiança. Os valores são devidamente atualizados. Então, para a Procuradoria, não há prejuízo nenhum quanto a isso. Eles são líquidos. Ela sabe que, no final, eu como contribuinte, como a Bianca falou, aqui o nosso cenário está pensando apenas em bons contribuintes, em boa fé. Não penso no contribuinte, enfim, de um modo diferente. Os valores são atualizados, eu tenho uma liquidez, tenho um entendimento, inclusive, do próprio STJ, que dispõe para mim que, de fato, existe uma equiparação entre essas três modalidades.
Tem o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, o princípio da preservação da empresa. E, além disso, também tem o artigo 32 da LEF, que também já foi comentado aqui hoje, que a conversão em renda em relação a um depósito só pode ocorrer após o trânsito em julgado. Da mesma forma também, quando eu apresento a minha carta de fiança ou meu seguro-garantia, né, para a União Federal, exemplo, o ente que eu vou dar, de todo modo também, no final, a liquidação daquilo ali ocorrerá após o trânsito em julgado. Bom, vamos lá. Mesmo nesse cenário de equiparação, como eu falei com vocês, com precedentes favoráveis, com o CPC, a gente, de fato, tem alguns óbices por parte da Procuradoria, como a Mariana falou também, defendendo, logicamente, ali o viés deles em relação à possibilidade de substituição e também a questão de liquidação antecipada de garantia judicial. Tema também que eu vou levar um pouco mais a fundo, porque eu acho que é uma das questões mais discutidas ultimamente, principalmente foi mais ou menos em torno, Mariana, você até me corrige, por favor, mas acredito eu que em agosto, setembro do ano passado, começou um projeto maior por parte da Procuradoria, por fazer essa análise dos casos de seguro-garantia e carta de fiança. Então, vamos lá o que eu tenho, pessoal. Eu apresento, então, como contribuinte, boa-fé, minha carta de fiança e seguro-garantia para a Procuradoria. Bom, obtive uma decisão, infelizmente, desfavorável em primeira instância, que não admitiu, né, os meus embargos da execução fiscal. Com base no próprio Código de Processo Civil que a gente tem, de fato, é que o recurso de apelação ele vai ser recebido sem efeito suspensivo. Então, a eficácia dele, né, os efeitos seriam imediatos. Com base nisso, a Procuradoria tem o Código de Processo Civil, nesse artigo 1012, ela tem a súmula 317 também, que aborda um pouco essa questão de execução, e também tem as portarias, né, 164 e a 644, porque para um contribuinte apresentar a carta de fiança ou seguro-garantia, de fato, ele precisa ali observar as cláusulas que são dispostas nessa portaria, é obrigado, né, senão o documento, a garantia não é aceita. Com base nisso, o que, no caso, nós temos? A liquidação antecipada dessa garantia judicial. Bom, o que eu ia trazer para vocês é o resultado, é o olhar do outro lado. Doutora Mariana, até assim, enfim, eu acho que é importante a gente compartilhar exatamente isso. Eu, como contribuinte, então, eu tenho uma liquidação antecipada solicitada pela Procuradoria, e com isso, a seguradora, né, ou a instituição financeira, ela vai ser de fato intimada para fazer a liquidação e, consequentemente, o depósito, mas eu, como contribuinte, na verdade, que vou fazer? Eu acho que dificilmente, ou talvez nenhum caso, teve, de fato, ali uma intimação e uma execução da garantia judicial. Em regra, é o contribuinte que faz o próprio depósito. Com isso, eu tenho um contribuinte, então, que contratou uma garantia em torno, vamos lá, ele pensa de 5 anos, com uma renovação automática, quando, na verdade, ela vai ser utilizada apenas por 1 ano e meio, 2 anos, eu vou pensar dessa forma, pensando numa sentença, em primeira instância, mais ou menos o período que o tribunal hoje aguarda para fazer a análise. Então, eu tenho um contribuinte com crédito tributário, eu vou só exemplificar para vocês, eu gosto de falar muito em relação a números, porque é mais fácil para a gente entender a materialidade da questão. Uma dívida de R$100 mil. Considerando hoje que, para eu contratar uma carta de fiança, a taxa estaria mais ou menos em torno de 2,5% a 3%, porque eu tenho um contribuinte que ele arcou em torno de R$5 mil para conseguir a manutenção dessa carta de fiança, quando, na verdade, ela vai perder os efeitos. Ele vai ter que depositar judicialmente aquele débito por conta da liquidação antecipada. Então, isso é justo? É um ponto só que eu acho que a gente tem que refletir. E as consequências disso, né? Vamos lá. Por parte da seguradora até, ou então da própria instituição financeira, eles têm ciência, lógico, desse clausulado que existe na portaria, o 64, que tem a possibilidade, de fato, quando tem uma decisão desfavorável em primeira instância, a apelação sem efeitos suspensivos e eficácia imediata. Eu, contribuinte, tenho ciência disso. Eles também têm. Mas será que é o certo? Assim, raciocinar um pouco quanto a isso. Bom, por parte do contribuinte, então, é o prejuízo, de fato, em manter aquela carta de fiança ou seguro-garantia por um tempo muito menor do que o esperado. E por parte também da seguradora, muitas vezes, isso pode levar até um aumento de taxa, né? Afinal, eu tenho uma expectativa de apenas, talvez, 2 anos, 1 ano e meio que essa empresa utilize essa carta de fiança ou seguro-garantia. Então, em contrapartida, o que eu faço? Eu aumento um pouco mais a minha taxa. Eu tenho que também ter uma lucratividade, né, quanto a isso.
Bom, nesse sentido, a gente enxerga, na verdade, o prejuízo ao próprio princípio da menor onerosidade que eu trouxe para vocês inicialmente, né? Na verdade, o contribuinte ele acaba sendo onerado nessa situação, é um ônus que ele carrega. E aí entra um pouco mais até no período que a gente hoje está, né? Um período de pandemia, como a gente já trouxe aqui no debate. Então, é um período em qual, falando de dados econômicos, até como o Gustavo falou, a gente sempre tem que enxergar, na verdade, o direito tributário sempre ligado ao direito financeiro, porque de fato é ligado, né? Hoje em dia, enfim, os valores são valores astronômicos em discussão em relação aos contribuintes. Então, eu tenho hoje um cenário de pandemia no qual eu tive uma queda, uma expectativa de queda, na verdade, né, de 9,1% do meu PIB, isso aqui o FMI disponibilizou, inclusive, nessa terça-feira, são valores gritantes, né, eu acho que a gente não imaginava que chegaria a tanto, pode chegar a tanto, né, porque é uma estimativa. Nós temos uma possibilidade de perda de mais de 3 milhões de emprego no cenário brasileiro, e com isso tudo que eu penso, vou chegar, assim, pegando o fio da meada em relação à própria atividade econômica da empresa. 3 milhões de empregos perdidos, 9,1% em relação ao meu PIB que caiu. E as empresas? Qual a função delas? E aí que eu entro com o ponto, Bianca também trouxe para a gente, eu vou explorar só um pouco mais, a função social da atividade da empresa, de fato. Então, assim, a empresa, ela tem como atividade fundamental a manutenção dos empregos, é lógico, né? Todos aqui, na verdade, precisam disso, efeito cascata, né? Independente se você está ligado na administração pública, você tem, enfim, alguém da sua família, um parente seu, tudo, no final, se liga a essa parte da atividade econômica da empresa. E, com isso, o que eu tenho até são dados que a gente, enfim, extrai dados públicos, na verdade, em questão de próprias doações que foram feitas pelas empresas, né? Então, onde que seria melhor o dinheiro dela, onde poderia ser investido? Então, em relação a doações, a gente tem em relação ao vírus, né, ao coronavírus, em torno de 4,6 bilhões que foram doados, isso corresponde a 83% das doações feitas. E nesse patamar, inclusive, em relação ao sistema financeiro, essas instituições financeiras, as seguradoras, a gente tem uma doação de aproximadamente 2 bilhões. Então, assim, a minha preocupação, na verdade, que eu quero abordar com vocês, é exatamente o efeito cascata em relação a isso, né? Essa liquidação antecipada, esse prejuízo, talvez os contribuintes até olharem com um certo receio de contratação, de fato, de uma garantia judicial, sabendo que ele vai arcar com aquilo e, no final, pode ser que ele precise também fazer o depósito. Então, de fato, a gente consegue hoje sustentar economicamente falando e socialmente também esse pedido de liquidação. E aí a parte de liquidação, na verdade, gente, de antecipação de garantia, eu também puxo até para a própria substituição, porque nada mais é, no final, né, se a gente for pensar na mesma consequência. Então, as duas meadas, na verdade, tanto no indeferimento de uma substituição de garantia judicial, quanto o pedido de liquidação, de fato, ali a gente enxerga, né, nitidamente um ônus para o contribuinte. E nisso, como eu falei com vocês, assim, quanto a dados, para a gente argumentar, são valores de fato astronômicos, né, em relação às doações realizadas pelos contribuintes. Então, hoje, eu consigo realmente enxergar, eu entendo, tá, com todo, enfim, com todo respeito, doutora Mariana, ao seu ponto, mas que a gente tem, de fato, um princípio da menor onerosidade, sim, que deve ser observado, e muito bem observado, principalmente no cenário que a gente está vivendo. E mais do que isso, o meu princípio da menor onerosidade, ele não traz um prejuízo, na verdade, para a Procuradoria, porque, como eu falei com vocês, a gente tem uma equiparação por trás disso, né? Eu tenho uma liquidez em relação àquele meu seguro, carta de fiança que eu entrego a vocês. Eu tenho todo registrado, eu contrato seguradoras, enfim, que garantem aquilo, né? E mais, até, eu acho que a leitura que a gente precisa fazer em relação a essa temática é juntar tanto a questão da análise econômica ligada ao direito, ao ponto do princípio da menor onerosidade, como eu trouxe para vocês, e mais, o princípio até da máxima eficácia ao credor, porque não estou prejudicando o credor. Eu acho que isso que é importante a gente refletir. Eu não busco prejuízo em relação aos cofres públicos, eu busco, na verdade, o meu direito, que é garantido por meio da LEF, é garantido por meio do próprio Código de Processo Civil, e poder apresentar uma garantia menos onerosa. Tá? Essas são as minhas considerações iniciais para a gente refletir, como eu falei. Eu acho que não é uma conclusão, é uma reflexão. Então, eu agora, enfim, se tiverem perguntas, discussões são sempre bem-vindas.
Tá? E muito obrigada, pessoal, pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Amanda. Antes de a gente começar a abordar as perguntas que forem formuladas, quem tiver vontade de fazer pergunta pode colocar no nosso chat. Eu vou passar de novo a palavra para a doutora Mariana e depois também, se for o caso, para a Bianca ou também para você, Amanda, para considerações sobre o que vocês colocaram, para saber se teria algum complemento. Ok? Doutora Mariana, então, pode falar. Obrigada, Gustavo. Tem alguns pontos aqui que eu gostaria de conversar, sim, com vocês. O primeiro, que eu acho que a gente precisa chamar muita atenção e que me saltou um pouco aos olhos nas exposições, é uma diferença muito gritante entre o tratamento dos credores privados e o tratamento dos credores públicos. Tanto a Bianca como a Amanda colocaram que a LEF ela seria clara ao vedar a liquidação das garantias antes do trânsito em julgado, dos embargos, no caso, né? Eu imagino que elas estejam se referindo aí ao artigo 32 da LEF, que realmente condiciona o trânsito em julgado a conversão do depósito judicial. Só que no momento em que elas juntam a previsão do artigo 835 do CPC, seu parágrafo 2º, que traria aí a equiparação entre depósito, seguro e fiança, elas somam essa equiparação ao 32, parágrafo 2º, o que elas estão dizendo é que qualquer garantia só pode ser liquidada após o trânsito em julgado. Isso para os credores públicos. No caso, a gente falando de tributos que já tem uma presunção de legitimidade, vencidas muitas vezes na década de 80, de 90. Tributos devidos há muito tempo que não foram recolhidos. O contribuinte tem o direito de fazer a discussão judicial? Lógico que tem. Mas é importante a gente ter essa premissa em mente. São tributos vencidos muitas vezes há décadas, né? E só, quando a gente vai para o tratamento dos credores privados, se a gente for buscar o artigo 520 e 521 do CPC, o que eles vão estabelecer? Eles vão falar, olha, uma sentença cujo recurso não tem efeito suspensivo, é o caso, por exemplo, da apelação contra a sentença de improcedência nos embargos. O artigo 520 autoriza ao credor privado, porque a gente está falando aí do CPC, a execução provisória como se definitiva fosse. Estabelece algumas regras, entre elas a caução. Mas vem o artigo 521 e dispensa a caução se a sentença estiver baseada em súmula ou repetitivo do STJ e STF, ou se pender agravo do 1042, agravo ali para o destrancamento desses recursos. Ou seja, o CPC autoriza que o credor privado levante o dinheiro quando presentes essas situações. Agora, se a gente for levar a efeito a interpretação que estava sendo dada aqui antes, o credor público não pode. O credor público sequer pode converter o seguro e a fiança em depósito, sob o argumento de que não haveria nenhum prejuízo. E, muito embora eu entenda o ponto de vista de que todas as garantias são líquidas, e realmente são, em regra, elas são garantias muito robustas, não é verdade que não há diferença entre elas. A gente já trouxe aqui a 9703 e uma representa dinheiro em caixa, a outra ainda é uma garantia de papel. São instituições reguladas, instituições sérias, idôneas, sim, são, mas ainda é uma garantia de papel. E no meu relativo pouco tempo de procuradoria, meus 12 anos de procuradoria, eu já lidei mais de uma vez com garantias que perderam sua eficácia porque houve quebra, sim, de instituições. Então, acho que é importante a gente deixar essas duas diferenças bastante claras, lembrar do vencimento do tributo e lembrar, e agora eu vou trazer um pouco o bastidor da procuradoria, quando a gente trabalha na execução de seguro, garantia, principalmente seguro, porque existe uma cláusula contratual no seguro que estabelece essa possibilidade, a procuradoria não pede, e eu acho que vocês vão poder ver em prática, indiscriminadamente a execução das garantias após a sentença de improcedência em embargos. Muito pelo contrário, é uma atuação extremamente rara, é uma situação muito cautelosa.
a pergunta que a Procuradoria faz é: a defesa do contribuinte, o contribuinte tem alguma chance de êxito nessa defesa? E se a resposta for sim, a Procuradoria não executa o seguro à fiança antecipadamente. Se espera o posicionamento do TRF, muitas vezes até o julgamento nas cortes superiores. Agora, tem um caso muito emblemático de uma grande empresa patrocinada por um dos principais escritórios do Brasil, que tinha tributos vencidos no início da década de 90, não pagos, já tinha perdido o contencioso administrativo, sentença de primeiro grau nos embargos, apelação, RESP e RE inadmitidos, estava pendente o agravo para destrancar um desses recursos, e o tema, pasmem, era objeto de repetitivo, favorável à Fazenda. E mesmo assim, o objetivo era: não executem a carta de fiança ou seguro, nem lembro, acho que nesse caso era a carta de fiança, não executem a carta de fiança porque a liquidez é a mesma. Ele falou: cara pálida, para um pouco, isso é litigância protelatória. E a Fazenda, nesses casos, vai sim executar, e faz sim diferença para o poder público. Então, a gente não pode ser nem 8, nem 80, mas eu chamo muito a atenção para, se a gente estressar a corda da interpretação que foi trazida, a gente vai estar dando para os credores privados um tratamento muito mais vantajoso do que para os credores públicos. E no caso de credores públicos, a gente está falando de dinheiro em caixa para toda a sociedade. As doações das empresas são relevantes no âmbito de Covid? Óbvio que são, mas o Estado precisa ter recursos. O Estado tem uma posição aí que, inegavelmente, é de muita força e de muita exigência cada vez mais. Acho que são essas as considerações iniciais que eu queria colocar. Obrigado, doutora Mariana. Vou passar então para, antes de formular a pergunta que foi feita aqui no chat, passar a doutora Bianca, se quiser também complementar alguma informação, alguma consideração. Vou falar um pouquinho também. Teve até na primeira parte da apresentação da doutora Mariana, um ponto que me chamou a atenção e que eu gostei muito, porque, mais uma vez falando do Hugo de Brito, é um escritor que eu gosto muito, quando ele fala de direito tributário, ele fala muito de uma guerra entre o contribuinte e o fisco. Isso me entristece muito, porque no Brasil acaba sendo assim, né? As discussões na Receita Federal são muito complicadas para os contribuintes, aí tem o CARF, o Instinto Voto de Qualidade, então discussões que têm quantias vultosas acabam por, no meu entendimento, não serem dirimidas da melhor forma. Mas equilíbrio. A doutora Mariana falou isso na primeira apresentação, equilíbrio. E eu fico feliz de ouvir isso, porque não é sempre que a gente escuta de procuradores ou da própria Receita esse equilíbrio, porque é isso que eu acho mesmo. A gente tem que buscar um equilíbrio. O que é bom para o contribuinte, o que é bom para a Fazenda. E aí, tratando, é claro, esse caso, a doutora Mariana tratou, um absurdo, e há exceções, sim. Tem contribuinte que vai tentar protelar o pagamento. Tem contribuinte que vai apresentar uma defesa e ficar enrolando a defesa. Tudo isso acontece. Mas eu espero e eu acho que não é a regra. Então, até falando desse rating que a Procuradoria tem já, dali tirar os bons pagadores, os contribuintes que buscam regularidade fiscal, os contribuintes que são parceiros mesmo da Fazenda, e eu acho que essa comunicação ela tá andando bem, né? A transação, a NJP, tudo isso é favorável para ambas as partes. E com esse rating, até verificar, será que nesse caso eu vou brigar porque não tem efeito suspensivo? Será que nesse caso eu vou brigar porque eu não entendo o que equipara? Ou no momento de pandemia, será que esse contribuinte, eu acho que ele fala a verdade quando ele me diz que ele precisa levantar esse depósito para pagar salário? Eu acho que tudo isso, com um rating de bons pagadores, de contribuintes que busquem esse diálogo, isso ajuda muito, até no momento de pandemia como agora. Não dá para falar, não vai levantar nada, eu sou Fazenda, eu vou fechar o cerco, e o contribuinte também que não precisa e pedir isso para, enfim, em juízo. Eu acho que os dois lados não deveriam, tem que ser uma composição. O que é bom para todo mundo? O que é bom? Qual é a minha função social no mundo? Até utopicamente aqui. Então, o que eu vou buscar? Eu acho que é esse o caminho mesmo. E aí, falando um pouquinho dos artigos 520 e 521 do CPC, vou fazer uma leve crítica, porque eles tratam de cumprimento de sentença. É claro que eles se aplicam subsidiariamente à execução de títulos extrajudiciais, a gente sabe disso. Mas a verdade é que esse cumprimento de sentença, ele é mais restrito,
tem matérias restritas, você não pode discutir qualquer matéria, ele diz ali nulidade de citação e algumas outras situações, e tratam de um caso que já teve uma prévia análise do judiciário. Tem uma coisa julgada material ali, e agora vão ser discutidos pormenores da execução em si. Então, a aplicação desses dispositivos para a execução de um título extrajudicial, por mais que o código diga que se aplica sim subsidiariamente, eu tenho uma crítica a esse ponto. Porque enquanto em uma situação você tem ainda um processo de conhecimento todo a ser percorrido, no outro esse processo de conhecimento ele já findou. Você só tem agora a execução e com temas restritos que a lei restringiu ali a serem discutidos. Então, eu me solidarizo. Não é que eu acho que o contribuinte pode tudo ou que a fazenda pode tudo. Complementando, é um equilíbrio, com certeza. Mas da análise é que, assim, como advogada de empresa e empresas de boa-fé, bons contribuintes, que têm discussões, não são aventureiros, não levam teses aventureiras ao judiciário, mas que se preocupam com o que estão discutindo, às vezes me parece que falta um pouco de verificar que ele é um bom pagador. Isso me traz um pouco de incômodo. Eu falo, poxa, essa empresa ela é boa pagadora, ela arrecada pra caramba, ela promove diversos programas sociais super importantes. Então, e aí tem esse tratamento, porque aí briga porque apresentou título da dívida pública, mas que está lá disposto no CPC, que está disposto na lei de execução fiscal. Porque apresentou um seguro, mas eu vou liquidar ele antecipadamente. Então, eu acho que esse diálogo da Procuradoria com os contribuintes é muito bom. Eu estou muito feliz com esse movimento, mas acho que falta um pouco. Eu espero que a gente chegue nesse lugar em que possa ser mais conversado, né? O NJP veio muito para isso, mas ele ainda está muito embrionário, e que possa ser conversado. Olha, agora eu não posso te apresentar essa garantia, eu posso apresentar essa aqui, a gente combina que mais para frente, se eu tiver alguma entrada, se eu tiver uma licitação, eu apresento outro tipo de garantia. Eu acho que esse diálogo é muito importante para que os bons pagadores e bons contribuintes não sejam prejudicados pelo enorme débito tributário que tem. No PGFN números a gente vê, são trilhões de reais. Então, mas que esses bons contribuintes não sejam prejudicados por outros contribuintes, como, por exemplo, que a doutora Mariana deu exemplo aqui, que claramente ele estava tentando ali não pagar o tributo e não levantar a garantia, e não deixar que a garantia fosse convertida em renda, e isso é ruim, né? Então, eu espero que a gente consiga chegar nesse lugar comum. São essas minhas considerações. Muito obrigado, doutora Bianca. Bom, passar então para a doutora Amanda agora, para saber se ela quer complementar, comentar algum aspecto, antes da gente passar a pergunta que foi feita aqui no chat. Obrigada, Gustavo. Queria complementar, da mesma forma até que a Bianca falou, faço as suas palavras, Bianca, a minha. Doutora Mariana, eu acho que, na verdade, é um exemplo que você está dando para a gente hoje em relação à palavra do equilíbrio, enxergar os dois lados, não é 8 nem 80, como você bem falou. Eu acho que isso para a gente, né, aqui contribuinte, é muito importante, é isso que a gente quer de fato, é o diálogo aberto, são as soluções rápidas e benéficas, na verdade, para ambas as partes. E como até a Bianca trouxe, vocês fazem de fato uma análise, né, todo um entendimento em relação ao que deve ser feito, mas a gente entende aqui que de fato a comunicação aberta tem que ser sempre aprimorada, e eu vejo que isso está sendo implementado de forma prática mesmo como representante de uma empresa. Uma questão que eu queria trazer para vocês só, isso na verdade ele até aborda um pouco além do assunto de hoje, mas como eu falei, assim, eu acho que o mais importante é a reflexão. Seguinte, como até a doutora Mariana explicou para a gente, o projeto Garantias, né, que foi, principalmente teve início no ano passado, tem uma análise, um crivo em relação aos casos que é feita essa liquidação antecipada, né? Então, assim, não são todos os casos que tem uma decisão desfavorável que você vai ter a liquidação em relação à garantia dessa forma. Mas, da mesma maneira, o que eu trago para vocês é o seguinte, a gente sabe que tem um caráter grande de subjetividade em relação a muitas discussões, a muitas teses, né? E por parte do contribuinte chegando à nossa ótica, né? Se eu tenho um caso que foi proferida uma decisão, e eu não falo nem em primeira instância, eu falo já em segunda instância, um pouco mais acelerado o processo,
A gente sabe que em segunda instância, enfim, para eu conseguir recorrer para o Tribunal Superior de fato, eu não vou ter os efeitos suspensivos e também vou ter uma limitação grande em relação à matéria que eu posso debater. Tem um reexame de prova, que é vedado, simulado inclusive pelo próprio Supremo, pelo próprio STJ. E o que eu ia trazer para vocês é esse cenário, uma exemplificação, né? Eu tenho uma decisão, então, favorável em segunda instância. A possibilidade de reversão, eu vejo por meio de prognóstico, e de fato ela é difícil. Eu acho que, de fato, meu trânsito em julgado vai ser favorável. Eu poderia, de alguma forma, então, ter uma benesse quanto a isso? Eu poderia, de alguma forma, discutir o próprio trânsito em julgado, talvez ali em segunda instância? Porque eu já sei que a matéria não vai ser revertida e no Supremo e no STJ. Alguns você já está falando, Amanda, do que você está inventando? De onde você está tirando isso? Mas, na verdade, esse ponto está até em análise, né? A gente tem hoje a PEC 199/2019, que foi a PEC tão conhecida entre todos, que é a PEC da segunda instância, por conta do julgamento do nosso ex-presidente. Não estou entrando aqui em aspecto político nenhum, só estou assim, trazendo a discussão para a gente analisar. E na PEC, então, entendendo que teria uma decisão, de fato, transitada e julgada em segunda instância, em matéria penal, o que muitos dizem é o seguinte: cuidado, acende a lanterna, porque se você aborda dessa forma para a matéria penal, para a matéria tributária e civil, também você poderia aplicar, por que não? Inclusive, tem até doutrinadores, o próprio jurista, Heleno Torres, que fica nessa linha. Ele entende que, enfim, se a PEC de fato for aprovada, tiver essa alteração, uma compensação tributária, por exemplo, pleiteada pelo contribuinte, transitando, na verdade, decisão favorável em segunda instância, teria ali o trânsito em julgado. E saiu uma matéria quando a Procuradoria se manifestou. Essa oportunidade que ela falou foi o seguinte: de forma nenhuma. Você tem o CTN, você tem uma legislação específica que pede para você o trânsito em julgado. Tem, inclusive, a instrução normativa também, 1717, que aborda isso. Então, você não vai poder fazer nenhuma compensação se, de fato, a matéria transitar em julgado e ela é no Tribunal Superior. E aí, o que eu trago, outro ponto para vocês, aí, na nossa ótica, da mesma maneira, a nossa visão é que a LEF, a legislação específica que aborda toda a questão de inscrição de dívida ativa, execução fiscal, de nenhuma maneira ela abre esse leque de opções, né, de um possível indeferimento, substituição de garantia, em um pedido de liquidação antecipada. Eu também entendo, como contribuinte, que eu tenho uma desconsideração em relação a uma legislação específica. Então, o que vale no final, né? Assim, eu acho que são pontos realmente de muitos debates, isso não termina aqui. Foi só um capítulo, né? E a gente, de fato, tem que ter uma decisão final quanto a isso. Eu acho que quando a gente tiver, de fato, ali um lead case, uma decisão do Tribunal Superior que possa bater a tecla em relação à questão de substituição de garantia e a liquidação antecipada, a gente vai conseguir concluir esse capítulo, né? Mas eu acho que é isso, gente. Eu queria trazer para vocês, são reflexões de ambos os lados. Eu espero que tenha contribuído muito para todos que estão nos assistindo e agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, doutora Amanda. Eu vou aqui, então, agora, dar a contribuição no nosso chat. Aliás, cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Eu vejo aqui pela lista, temos colegas da advocacia privada, colegas da advocacia pública, da Procuradoria-Geral do Estado, e acho que mostra um pouco isso, esse movimento que vocês destacaram, de como que é importante que as duas partes realmente dialoguem para chegar a uma solução consensual, que é sempre melhor em qualquer tipo de demanda. Eu acho que o nosso evento em si já é uma demonstração de que vivemos tempos em que a busca da consensualidade é uma realidade, felizmente, entre nós. O colega Guilherme Maia, ele faz a seguinte ponderação, eu vou endereçar para a doutora Mariana. Será que as decisões de substituição de depósito não deveriam ter como base uma tutela, comprovada urgência e fundos, boniores, com lastro e comprovada perda de receita a justificar o princípio da menor onerosidade? Pelo que eu entendi a colocação do colega, acho que é um pouco também o que a gente já tinha colocado aqui, porque eu acho essa polêmica sobre a substituição de garantia, ela é muito difícil de ser respondida em abstrato. Aliás, muitas polêmicas tributárias têm esse problema. A gente, às vezes, luta para dar uma resposta em tese a uma pergunta, quando, na verdade, a resposta à pergunta depende muito dos casos concretos. Então, fica um pouco difícil a gente tentar uma teoria em torno de uma questão que demanda tanto conhecimento de aspectos do caso concreto. Eu acho que é mais ou menos isso que o colega está apontando. Será que essa menor onerosidade, não há realmente um ônus do contribuinte
de comprovar isso, no caso que estamos vivendo hoje em dia com a pandemia, comprovar uma efetiva perda da receita. Aliás, tivemos decisões judiciais indeferindo liminares de contribuintes que pediam a dilação de pagamento de tributos nesse sentido, no sentido de que o contribuinte não comprovou de forma específica uma perda da receita. Eu acho que é mais ou menos esse o sentido da questão que o colega colocou, o Guilherme Maia. E eu passo, então, a doutora Mariana para a ponderação acerca da questão. É uma ótima questão, e para começar respondendo, eu queria fazer uma ponte, tanto a Bianca quanto a Amanda trouxeram bastante a questão do equilíbrio e das tratativas não litigiosas, né, entre a fazenda e o contribuinte. Eu acho que eu sou uma das maiores entusiastas desse tipo de tratamento, e prezo muito para que sempre que tem algum problema, algum grande contribuinte, algum dos vários que são acompanhados ali para a gente aqui em São Paulo, vem conversar. A gente já tem até quase que uma intimação para falando, olha, a gente está à disposição, basicamente falando, vem conversar. Eu só não falo assim porque tem que ser um pouco mais formal. Mas então, assim, esse espaço existe, né? A busca pela conformidade não litigiosa é cada vez maior no âmbito da Procuradoria. Isso é uma coisa bastante evidente, não só pelos normativos, mas pela postura mesmo de diálogo. Eu costumo dizer que a gente precisa encontrar quais são os pontos que a gente vai brigar, que merecem ser brigados. E para esses pontos a gente leva ao judiciário, para os outros a gente resolve administrativamente. Eu fiz essa pequena introdução porque eu acho que isso é importante também para responder à pergunta que foi posta agora. Basicamente o que o colega fala é, olha, se um contribuinte realmente comprovar que ele precisa desse dinheiro, ainda assim não haveria uma flexibilização? É uma pergunta muito pertinente. Mas eu vou responder com outra pergunta. E a Fazenda? E a União? E os cofres públicos? Se eles demonstrarem que eles precisam desse dinheiro nesse momento, o contribuinte vai ficar tranquilo em deixá-lo com o Tesouro? Por que a demora no processo? Quem tem que arcar com esse ônus é necessariamente e obrigatoriamente o credor. O princípio da duração razoável do processo, ele é uma baliza que tem duas faces, digamos assim. As duas partes sofrem e se beneficiam com o tempo do processo. Então, assim, sempre que a gente trata desse assunto, a gente parte da premissa que é o credor, é a União, por ser a viúva, quem tem que arcar com o ônus da demora. Só que eu volto ao tema, a gente muitas vezes está falando de tributos vencidos há muito tempo. A gente está falando de tributos, muitas vezes, que foram declarados pelo próprio contribuinte, ou então que já passaram por um contencioso administrativo, muitas vezes que já passaram por uma sentença de primeiro grau. Então, o que eu peço também é um pouco esse outro olhar, porque sempre a União tem que arcar com o ônus da demora do processo. Porque sempre é a viúva que tem que entrar bancando, porque se a gente for falar de necessidade, neste momento de pandemia, a União também está com uma necessidade de caixa urgente e muito grande. Então, assim, na hora que a gente está falando do judicial, do levantamento do depósito, eu acho muito complicado descer essas minúcias, porque o lado da União também vai saltar aos olhos. Diferente se a gente estiver falando, por exemplo, um débito novo ainda passível de garantia, a garantia ainda está em aberto, e a gente vai negociar um pool de garantias, um mix de garantias que faça sentido para ambas as partes. Aí sim, aí eu vou analisar queda de faturamento, fluxo de caixa, o que faz sentido para o contribuinte, o que faz sentido dele gastar fundo perdido num seguro, o que faz sentido ele depositar. Daí sim essa análise concreta do caso a caso é relevante. Agora, para levantamento de depósito, realmente é uma situação muito complicada, ainda mais no contexto que a gente vive. Perfeito. Muito obrigado, doutora Mariana. Vamos, então, colocar a questão aqui do doutor Daniel Marins, que, aliás, é seu colega de Procuradoria da Fazenda Nacional. Tive a honra de ser orientador do Daniel no mestrado e doutorado da UERJ, nos honra aí com a sua presença. O Daniel coloca o seguinte ponto. Será que não estaria havendo uma certa confusão entre hipóteses de garantia da execução e formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário?
e ele coloca: a diferença desses dois aspectos não evidencia que o depósito ainda é distinto da carta de fiança de seguro-garantia. A gente sabe que realmente essas duas figuras, inclusive o STJ tem vários precedentes em que teve que colocar, vamos dizer assim, arrumar um pouco essa discussão, porque há muita confusão entre a garantia da execução fiscal e causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Quer dizer, uma coisa pode servir para ser garantia de execução da execução fiscal, mas não ser uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Até que ponto será que essas discussões também não envolvem uma certa confusão entre esses dois conceitos? Aí eu deixo em aberto para quem quiser refletir acerca dessa ponderação do colega Daniel Marinho. Quanto a isso, gente, eu tenho um ponto só a considerar. Eu entendo perfeitamente a posição do Daniel e o questionamento dele. É um questionamento até que a gente muito discute no mundo jurídico mesmo. Daniel, quando eu falo sobre a questão de equiparação das garantias, na verdade, eu falo com base na própria LEF, né? Ela me dá a possibilidade de apresentar as modalidades de garantias que ali estão dispostas, dentre elas a carta de fiança e seguro-garantia. Então, a minha ideia, na verdade, aqui falo como contribuinte, né? A nossa ideia é que aquela garantia que é apresentada, ela tem liquidez para o credor. Então, isso é o ponto importante. Em relação à exigibilidade até suspensa, a Bianca trouxe isso, acho até, Bianca, você pode complementar esse ponto, né? Essa análise processual, na verdade, porque o que a gente pleiteia quando apresenta a carta de fiança e garantia não é, de fato, ali uma exigibilidade suspensa de forma automática, né? Com base na decisão que vai ser proferida. Bianca, até entra, por favor, porque você trouxe isso para a gente lindamente, inclusive. Então, conversa um pouco com o Daniel para ele entender também o nosso lado, né? Na verdade, quando a gente fala de suspensão da exigibilidade por garantias outras que não só o depósito, e aí a gente trata de seguro-garantia e carta de fiança por ser, de fato, o bem mais utilizado, a forma de garantia mais utilizada, mas tem outros bens, um bem imóvel que tem a liquidez, enfim, tem outras formas de garantia, mas a gente está se atendo hoje a essas duas. Na verdade, não é um pedido por meio de um 512 do CTN, esse que é o ponto. Não se utiliza esse inciso, se utiliza o inciso 4 e 5, que é liminar e mandado de segurança, lei 2016, ou tutela antecipada com base no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, demonstrando o contribuinte da idoneidade da garantia, e assim, ali, por meio dessa cognição sumária, eu entendo complicado entender, dá para até ver se aquele tributo, aquela discussão, ela tem futuro minimamente, se tem legitimidade, se ele tem competência. Isso até poderia ser discutido numa exceção de pré-executividade, por exemplo, mas eu entendo que é difícil ainda para o juiz entender o que vai, da forma que vai levar, né? Afinal, como é que esses créditos, a certidão de dívida ativa, ela é formada? Ou é por meio de um lançamento do próprio contribuinte, confissão de dívida, por meio de obrigação acessória, e muitas vezes erros do contribuinte, a gente tem que saber disso, porque são obrigações complexas, às vezes você pega um SPED de uma grande empresa, 5, 6 mil folhas para achar, às vezes um lançamento leva horas até encontrar o lançamento que tem que ser analisado. Ou mesmo por meio de lançamento, ou por meio de lançamento, e aí sim, e aí tem um contencioso administrativo, mas que aí falando da parte de contribuinte, tem voto de qualidade, então tem todas essas discussões. Então, se comprovando minimamente ali com os requerimentos com que o CPC determina para que você peça uma tutela antecipada, com um boniús, perigo de mora, irreversibilidade da medida, tudo isso, levando em consideração, no meu entendimento, deveria ser possível conseguir uma decisão nesse sentido, uma tutela nesse sentido, mas na prática, o que a gente verifica é que é muito difícil, muito difícil. Os juízes, quando eles dão decisões em pedidos como esse, eles se limitam a dizer, olha, só o depósito suspende a exigibilidade. Tudo bem, mas o meu pedido não é esse é o ponto. Ainda que ele negue, que pode negar, os pressupostos podem estar mal apresentados ou não estarem ali presentes, isso pode acontecer, mas o meu entendimento é que as decisões não estão analisando corretamente o tema, basicamente isso. Porque elas não negam por esse viés, elas não negam dizendo que eu não tenho direito, ou que eu não comprovei, ou que não precisa de seguro, eu sou uma empresa que tem capacidade de arcar com depósito. Não é nada disso que acontece ali.
Elas simplesmente dizem, olha, a CJ diz que é só depósito, é só depósito. O meu entendimento é que não deveria ser por aí, porque o pedido não é esse. Ele cai dentro do 512 do CTN, mas ele não ele não está calçado ali. Ele está sendo requerido por outro dispositivo. Então, aí fica a minha resposta a essa pergunta. Obrigado, doutora Bianca. Eu queria só ressaltar que nós mencionamos aqui a questão relativa a como que esse tema ganhou força com a pandemia e destacar que nós temos uma live que foi gravada acerca desse tema, as medidas que foram adotadas pelo Brasil para o combate à pandemia em matéria tributária. Está disponível lá no YouTube, no canal do GET, assim como esse evento de hoje também ficará disponível no canal do YouTube do GET. E eu queria dar aqui a contribuição da colega Priscila, que faz uma observação acerca da possibilidade da substituição de garantia, que a partir das considerações da doutora Mariana, se a gente poderia considerar que, de fato, a substituição da garantia em si seria um pedido inviável do contribuinte, mas eu queria acrescentar, aí com colocações que eu faço, será que a gente poderia pensar, já que falamos em negócio jurídico processual, e esse talvez seja um instrumento que mais demonstre esse movimento de aproximação, de consensualidade entre fazenda e contribuinte, é um instrumento maravilhoso que possibilita, como a doutora Mariana falou, esse diálogo entre contribuinte e fazenda. Então, aproveitando essa contribuição, será que, então, a gente poderia concluir que, na visão, vamos dizer assim, da PGFN, uma vez realizado o depósito, será que daria para dizer que só se poderia cogitar da substituição da garantia com concordância da Fazenda Nacional a partir da celebração de um negócio jurídico processual que fundamentasse aquela situação? Essa é a colocação que eu gostaria de falar para juntar os temas, né? Gustavo, acho que os próprios precedentes do STJ são claros em dizer que a possibilidade de substituição de um depósito por qualquer outro tipo de garantia é sim viável desde que haja anuência da Fazenda, né? Então, em tese, a colocação posta aqui, sim, é viável, mas sendo muito franca, eu acho que a gente não pode chegar no ponto em que já há um depósito judicial que está sendo utilizado num momento de extrema crise para todas as partes, tentar achar que a gente vai conseguir fazer, a não ser que seja assim, uma situação, eu não consigo pensar num exemplo, para ser muito claro. Eu acho que as tratativas elas têm que ser anteriores. Anteriores, a corda já está tão estressada que está estourando. A gente precisa sentar muito antes. Quando o débito bilionário está descendo do CARF, batam a porta da Procuradoria para a gente discutir qual vai ser a forma de garantia. E a gente vai, sim, conversar sobre um mix de garantias, sobre algo calendarizado de acordo com a evolução do processo de defesa. Então, se acontecer isso com a sentença, a garantia faz assim. A gente pode acordar uma série de coisas e customizar isso de forma que se encaixe, não prejudique a empresa, mas, ao mesmo tempo, satisfaça os interesses da União, que é andar andar uma casinha no jogo da não ficar parado 20 anos esperando para qualquer dinheiro entrar. Enfim, acho que a gente tem interesses de ambos os lados e a gente pode sim conversar. Agora, num momento de estresse total do orçamento público, a gente vir discutir levantamento de depósito, a posição institucional hoje é que isso não pode acontecer. Via NJP, eu acho que é muito pouco provável. Eu acho que os NJPs e as transações NJP, que trata de garantia, tem que ser prévio a esse momento, né? Antes de um depósito integral. Agora, passado esse momento de estresse total das contas públicas, a gente pode conversar, em tese pode, formalmente é possível, tá? Embora atualmente eu não consiga pensar num bom exemplo. Seria, acho que, responsável da minha parte falar que isso é viável. Perfeito.
Obrigado, doutora. Vou colocar aqui uma consideração do colega Daniel Cordeiro e acho que, de alguma forma, complementa essa reflexão anterior, porque ele pondera o seguinte: como o depósito, o valor dos depósitos em si vamos dizer assim, um levantamento incerto para a Fazenda Nacional, para a União Federal, já que não se sabe se a União Federal realmente vai ter direito ao levantamento ao final do processo do depósito, e ele coloca até que ponto nós não temos um problema orçamentário contaminando, vamos dizer assim, a discussão tributária. Que ele coloca o seguinte: na conta do superávit primário da União, haveria inclusão dos depósitos judiciais. Então, ele coloca, será que, pelo que eu entendi da questão, será que o problema não está justamente em levar em consideração o valor dos depósitos nessa conta do superávit primário? Será que não é um caso em que o direito orçamentário está, de alguma forma, contaminando uma discussão que deveria ser tributária? Foi o que eu pude perceber da colocação dele. Eu acho que tem muita relação com o que a doutora Mariana colocou, de que o depósito tem que ser visto do ponto de vista do direito financeiro, do interesse da Fazenda Pública. Então, se a doutora Mariana quiser complementar com a reflexão do Daniel, acho que seria muito interessante. Realmente, o ponto da disponibilidade orçamentária do depósito, ele é crucial, né? É isso que distingue, por exemplo, um depósito numa ação tributária federal para um depósito entre particulares, em que o depósito fica ali parado e beneficiando a instituição financeira que o custodia, né? Porque nenhuma das partes pode fazer uso dele. Então, realmente, a 9703, ela é um ponto de extrema relevância nessa discussão. A pergunta se a gente não estaria contaminando a discussão do direito tributário pelo direito financeiro, eu só não usaria a palavra contaminando. Eu acho que sim, que as searas elas se cruzam e elas se influenciam mutuamente, sem dúvida. Eu acho só que a gente esquece, muitas vezes, que a gente está falando no âmbito justamente de direito tributário, que os tributos, apesar de toda a complexidade conhecida do sistema tributário, os tributos eles têm uma presunção de legitimidade. Muitas vezes eles já passaram por um contencioso administrativo muito sério, e todos aqui respeitam muito o CARF. A gente teve realmente recentemente a questão do voto de qualidade, que também é tema para outra live, mas o fato é que esses tributos, eles têm essa presunção. A gente está no campo do orçamento público, da manutenção do Estado brasileiro, que precisa dos recursos entrando. Então, quando a gente vai analisar todos esses pontos, sim, a gente tem que partir de uma certa cautela, né? Então, se a 9703 influencia o debate, do meu ponto de vista, do ponto de vista do interesse prático da União, sim, influencia. Mas eu não acho que isso é errado. Eu acho que realmente faz parte do olhar para o sistema como um todo. Bem, agora a contribuição do colega Daniel Fisman. Ele pondera o seguinte: diante de um cenário bem deteriorado da economia em razão da pandemia, será que não faria mais sentido que esses recursos que hoje são objeto de depósito, que eles voltassem de alguma forma para a economia privada, para que pudesse possibilitar um aumento do investimento na economia real por parte das empresas privadas? Eu acho que esse foi um ponto que a doutora Amanda colocou, a visão também das empresas acerca dessa questão. Então, se ela quiser comentar, ou a doutora Bianca também, fica à vontade. Gustavo, eu acho até que esse ponto provavelmente foi direcionado até mais para a Mariana, para ouvir a Procuradoria. De empresa, como eu falei com vocês, assim, é indubitável que os valores de fato que nós temos hoje são valores muito, sempre foram, logicamente, mas no histórico que nós temos agora, no cenário que nós temos, são muito relevantes. Isso aí em todos os sentidos, né? A própria manutenção da sociedade, como eu comentei com vocês. E aí, eu acho que o ponto que o Daniel, na verdade, né, está chegando pelo seguinte, como até a Mariana esclareceu para a gente, hoje, né, nesse momento, pelo menos a direção que a Procuradoria tem não vamos autorizar nesse momento substituição de garantia de depósito por outra modalidade, pois estamos no meio de uma pandemia e precisamos, nesse momento, dessa quantia disponível no cofre, né,
no cofre da União, enfim, na conta do Tesouro. Mas, ao mesmo tempo, também como eu falei com vocês, a posição do contribuinte. Eu também, nesse momento, preciso dessa quantia disponível para manutenção, né, dos empregos, para conseguir, inclusive, as próprias quitações de obrigações que eu tenho perante o ente público, né? Obrigações, sejam elas principais ou obrigações acessórias. Então, é esse olhar que nós temos, né, em relação a essa pandemia que temos hoje. Mas a Mariana até esclareceu para a gente. Hoje, então, Daniel, respondendo a sua pergunta, Mariana, desculpa falar por você, complementa, mas eu acho que hoje o cenário não terá, então, essa substituição no olhar hoje da Procuradoria. Perfeito. Doutora Mariana, se quiser complementar, mas eu acho que as suas considerações anteriores já deixaram claro a ideia. Né? Eu acho que a ideia está posta e a gente está adentrando a um tema realmente cada vez mais profundo, né? Do papel do Estado, do papel da iniciativa privada e do ente público, do papel, função social das empresas e entre algumas aspas, função social do Estado, quem deve fazer o quê na sociedade. Acho que é uma discussão que a gente não tem agora muito espaço e ela é uma discussão bastante profunda, muito válida, é bastante interessante que o debate tenha surgido. Perfeito. Muito bem. O Daniel nos ajudou aqui, aproveitou o comentário e mencionou, colocou aqui o link do canal do JET no YouTube. Lá nós temos não só live com reflexões sobre a questão das medidas adotadas na pandemia, mas também lives sobre outros temas. Tivemos uma live sobre Repetro, uma live sobre ICMS da importação. Então, convido a todos aí que estão nos honrando com a presença nessa live que visitem o nosso canal no YouTube e que, portanto, conhecer essas outras lives. Então, como já chegamos aí mais ou menos ao nosso limite mais ou menos estabelecido, eu queria passar então a palavra agora para vocês, que vocês possam concluir e as suas considerações finais acerca do tema e, mais uma vez, registrar aqui o agradecimento pela presença. Então, passo a doutora Mariana para as suas considerações finais. Queria só agradecer a Amanda, a Bianca e ao Gustavo pela oportunidade bastante salutar. Estou à disposição para a gente continuar tratando desse tema ou de qualquer outro. Queria agradecer a todos pela oportunidade e dizer que a Procuradoria está, sim, de portas abertas aos contribuintes. Se utilizem dos meios hoje disponíveis da transação, do MJP, audiência com o procurador, que é nossa intenção aumentar cada vez mais esse espaço de diálogo e de conformidade litigiosa. Muito obrigado. Doutora Bianca, então, suas considerações finais. Eu também quero agradecer o convite, poder participar, trazer minhas ideias aqui, expor o lado um pouquinho dos contribuintes. Eu ouvi também o lado da Fazenda, porque aí na hora que a gente for entrar numa discussão, a gente tem as duas visões e fica até mais fácil de entender o que a gente vai pleitear ou não, o que a gente vai discutir. E dizer que eu estou muito feliz de saber que a Procuradoria, assim, claro que na prática a gente já observa esse movimento de diálogo entre contribuintes e Procuradoria, mas ouvindo isso diretamente, a gente fica ainda mais entusiasmado, porque é muito importante, sim, e como eu disse, né, para os contribuintes sérios, os contribuintes idôneos, é ainda mais importante, porque eles acabam pagando pouco preço pela inadimplência. Eu vejo um pouco isso. Então, saber desse diálogo é muito bom, acho que tanto para os advogados quanto para as empresas e, obviamente, para a Procuradoria, afinal, tem todo esse aparato, né, e esse apelo que a Procuradoria ela tem que zelar por esses valores e pelo dinheiro que está ali sendo discutido. Então, trazer meu agradecimento ao GET e, ao fim, parabenizar a Procuradoria pela atuação. Obrigada. Obrigado, doutora Bianca. Muito obrigado pela participação. Agora passo, então, para a doutora Amanda para as suas considerações finais. Gente, eu queria, né, com certeza agradecer por essa oportunidade. Realmente, para a gente é muito importante poder ouvir o outro lado, né, entender. A gente está acompanhando, então a gente sabe, de fato, dos projetos sendo lançados pela Procuradoria, né? Principalmente eu vejo muito uma conexão, né? Hoje os procuradores eles se falam para tomar decisões, é isso que eu percebo, pelo menos, né, na prática.
E eu acho que essa aliança, né, essa proximidade que está acontecendo com os contribuintes, de fato, só tem a agregar aos dois, né? Eu acho que no final, tanto o trabalho do próprio contribuinte quanto o trabalho da Procuradoria acaba sendo em prol da sociedade, né? Eu acho que isso é muito importante a gente ter essa visão. Não é uma visão só de conflito, não é uma visão de discussão. É uma visão que, se a gente puder transformar uma visão de alguma forma em uma parceria, né, em um prejuízo menor para ambas as partes, eu acho que isso é muito importante. Então, vamos ver os próximos passos, né? Eu acho que a pandemia, a gente não sabe quando vai terminar, então, com certeza, todos os contribuintes muito aflitos, né? Inclusive, assim, estou aqui, né, sou, na verdade, empregada de um grande contribuinte, mas tem outros milhares no país que são, inclusive, pequenos. Então, assim, é uma situação econômica muito difícil que eles estão passando. Eles contam, com certeza, com o apoio, de alguma forma, da Procuradoria para poder auxiliá-los. E pelo que a Mariana deixou hoje aqui claro para a gente, eles estão à disposição, né? Então, acho que foi realmente muito esclarecedor. Assim, agradecer novamente pelo convite e espero que esteja com vocês em próximas oportunidades também para a gente continuar a debater esse assunto e demais. Ok, muito obrigado, doutora Amanda, pela presença. Agradeço mais uma vez a todas que participaram. Agradeço a todos que nos assistiram, também contribuíram com as suas colocações. E convido a todos para que visitem a página do JET para poder assistir não só essa live atual, mas as lives também anteriores. Muito obrigado a todos e uma boa noite.